Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Mais um dia nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor nos permitiu mais um dia, iniciar mais uma semana. Ontem tivemos um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, um culto abençoado. Você que não pôde estar ou não pode estar conosco, nosso culto está no canal da igreja também, tá? No mesmo canal que você consegue assistir os nossos estudos, você consegue assistir também a gravação dos cultos. Então, o culto de ontem está gravado lá também. E eu quero convidar você a ir lá assistir aos nossos estudos. Tem uma playlist com todos os estudos que a gente fez até agora do livro de João. E quero pedir para que você compartilhe com as outras pessoas, assista novamente, de repente você parar um tempinho, né, e poder assistir de novo, fazer suas anotações, acompanhar de novo na Bíblia e nos ajudar. Assistir novamente ajuda a gravar, ajuda a aprender. Então, vai lá, compartilha para alguém. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos tido, que muitos não têm. E assim a gente também, no momento que a gente tiver oportunidade, a gente vai conseguir falar das maravilhas do Senhor para outras pessoas que estão precisando. Gente, segunda-feira, segundo dia de setembro. Meu Deus, já estamos no segundo dia de setembro. Setembro já iniciou. Então, nós já estamos quase no final do ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 3 meses para o ano se encerrar. E um dia desse era janeiro, né? Mas o tempo tem sido abreviado, passando rápido, a palavra de Deus se cumprindo, porque a palavra de Deus diz que os dias seriam abreviados, o tempo ia passar mais rápido. O nosso Deus é o dono do tempo, então se o tempo está passando rápido, é hora da gente aproveitar para servir ao Senhor enquanto vida nós temos, para que na glória a gente possa estar com Ele. Vamos orar? Glória a Jesus. Senhor, nós te damos graças nesta noite pela tua presença, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós. Usa-nos, Senhor, com poder e autoridade neste tempo, cada um de nós, para pregar a tua palavra, dizer a frase mais impactante: Jesus te ama, para aquele que precisa ouvir a tua voz. É a maior declaração de amor que podemos ouvir. O Criador de todas as coisas nos ama. Senhor, nos faz sensíveis ao próximo. Com tudo isso que a gente tem aprendido, que isso não venha ficar só em nós, mas se cada um de nós conseguirmos ser espelhos de Jesus para mais uma vida, já será o dobro. Quanto mais se nós conseguirmos, Senhor, falar para cada um que nós encontrarmos, nos dá, Senhor, forças, discernimento para poder falar o quanto o Senhor é maravilhoso, falar dos teus milagres e principalmente, Senhor, testemunhar com a nossa vida, porque mais do que as nossas palavras são as nossas atitudes. Queremos ser discípulos, queremos ser testemunhas da tua presença, do teu milagre, do teu poder na vida de cada um. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Usa-nos, Senhor, nesta noite, tira todo impedimento da nossa mente, nos dá entendimento da tua palavra, que esta palavra, que é a tua palavra, venha nos lavar e nos alimentar, no nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Jesus. Estamos em João, capítulo 7. A gente iniciou o capítulo 7 semana passada e a gente vai continuar o capítulo 7. Glória a Jesus. Vamos compartilhar aqui, aumentar a tela um pouquinho. João, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 14 até deixa eu ver aqui, até o 24, para começar.
João, capítulo 7, do 14 ao 24. Eita, negócio andou aqui. Aqui. Vou tentar arrastar um negócio aqui, e aí não está funcionando. Jesus amado, me ajuda. Agora foi. Uma telinha que fica na frente aqui, eu não enxergo. Vamos lá. João 7, versículo 14, diz o seguinte: Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Até aí. Glória a Jesus. Jesus foi à festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, conforme a gente falou da última vez. Você que não sabe o que é a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, dá uma ida lá no YouTube e assiste o nosso estudo da semana passada. Jesus vai a essa festa e quando a festa está na metade, tá? Aqui, ó, no versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, ele vai à festa, quando está na metade, ele sobe ao templo e começa a ensinar no templo. Observe que Jesus ele ensina no templo. Onde é o templo? Como se fosse a igreja, para ficar mais fácil? Não é, tá? Mas assim, só para a gente ter uma ideia, como se fosse a igreja. Então ele vai lá e começa a ensinar. Aí tem o pessoal que conhece tudo da lei, da Bíblia da época, que está ensinando o povo, e ele entra lá e começa a ensinar. Aí você vai dizer assim, ué, ele entra e já vai ensinando, então por isso que eu estou dizendo que é para a gente ter uma ideia, como se fosse a igreja. Mas não é, porque eles tinham a sua forma de ensinar, a sua forma de falar, tem o seu culto, a organização, tá, do culto, tudo que tinha que ser feito. Não é nada parecido com o que nós fazemos nas igrejas hoje. Mas só para você ter uma ideia, o povo se reunia ali e tinha quem ia ensinar, que seriam os fariseus, os doutores da lei, o pessoal que conhecia de Bíblia, por assim dizer, e estava ensinando ao povo. Jesus chega ali, homem, judeu, e a idade que ele estava, seus 30 anos, ele podia chegar e fazer e ensinar, né? As pessoas tinham o seu momento para ensinar. Jesus entra ali e começa a ensinar ao povo. E ele começa a falar muita coisa que como que ele sabe? Aqui no versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Por que essa pergunta? Ah, Jesus nunca tinha ido numa escola, Jesus não sabia ler nem escrever? Ele sabia ler, ele sabia escrever. Mas o que eles estão falando é estudar como se tivesse que eles estão dizendo é que Jesus não tinha tido um mestre no meio deles, um professor do meio deles. E todos sabiam que ninguém havia ensinado a Bíblia a Jesus, as leis a Jesus.
Então, eles ficaram se perguntando como que ele ensina se ninguém ensinou a ele, se nenhum de nós ensinou a ele, se a gente nunca viu ele no tabernáculo para aprender, ou ele sentado, porque tinha, na época, o costume de homens que conheciam a Bíblia, né? Vamos usar a Bíblia, mas era a lei da época, a Bíblia da época. O que é que eles faziam? Eles tinham os seus alunos, os seus discípulos, os seus seguidores, e eles ensinavam a estas pessoas, a estes homens. Jesus nunca esteve no meio desses homens que eram os discípulos ou os alunos. Então eles ficavam, como que ele pode estar ensinando tanto se ele não aprendeu de ninguém? Essa era a pergunta que eles estavam fazendo. Não é que você tem que saber sem estudar. Ah, então eles estão perguntando ali como que Jesus podia saber. Então, se Jesus sabia sem estudar nada da Bíblia, eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não preciso ler, não preciso procurar aprender. Por quê? Aqui Jesus diz que ele não estudou. Mas a gente precisa lembrar que Jesus é Deus, que ele tinha todo o conhecimento e o Pai havia enviado ele. Então, não dá para a gente se comparar a Jesus. Por que que eu estou falando isso? Porque existiam pessoas, né? E talvez existam nos dias de hoje pessoas que pensam assim: ah, eu fazer uma teologia, ou eu estudar a Bíblia, ou eu sentar para alguém me ensinar, eu não preciso disso. Eu tenho acesso à Bíblia, eu pego a Bíblia, eu leio, eu entendo do jeito que eu entender tá certo. Não é bem assim, tá? Nós temos acesso à Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma das coisas extraordinárias que o Senhor nos deu, nós podermos ler, entender e saber que a Bíblia é a nossa regra. Mas não quer dizer que a gente não tenha que aprender mais sobre ela e com pessoas que estão mais à frente na gente. Exatamente por ter esse entendimento, vocês estão aqui, né? Para aprender junto comigo, eu e vocês. Mas existem pessoas que não pensam assim. E entram no equívoco muito grande, ensinam e aprendem coisas muito erradas e coisas terríveis até. Ensinamentos absurdos até, por falta de entendimento, achando que não precisa aprender. Então, aqui eles estão falando de Jesus. Olha o que Jesus responde no versículo 16. Eles disseram: como que esse homem está sabendo aí se ele não estudou? Aí Jesus responde: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, Jesus está ensinando o que o Pai ensinou a ele. Enviou a ele, deu a ele, né? Lembra que ele e o Pai são um. 17. Se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, se vocês querem testar se o que eu estou falando vem de mim ou vem do Pai, é só procurar fazer aquilo que Deus manda. Aí vocês vão ver se o que Deus manda é exatamente o que eu estou ensinando. Então, Jesus está colocando o ensino dele no mesmo nível do ensino do Pai, das leis do Pai. Por quê? Porque ele é Deus, ele podia fazer isso. Então, no momento que as pessoas colocassem o ensino de Jesus à prova, pegar toda a lei de Moisés, todo o ensinamento do Senhor, todo a Torá, ou que a gente chama o Antigo Testamento nosso, para ficar mais fácil, eles iam perceber que Jesus estava ensinando direto do Pai. A certeza tão grande de Jesus em poder ser colocado à prova, a ponto de falar: olha, se quem procurar fazer, ó, fazer, não é só estudar, fazer aquilo que é a vontade de Deus, vai descobrir que o meu ensinamento vem de Deus. Então é importante a gente verificar isso. A pessoa que está ensinando, o local que está ensinando, como que a gente descobre? Procura ver se isso é vontade de Deus, se isso se encaixa. Minha irmã, como que eu vou saber se é vontade de Deus, se está correto? Na Bíblia, na palavra de Deus. A pessoa vai e ensina um negócio assim totalmente estranho.
chega para um casal casado e dá um aconselhamento para separar e cada um viver sua vida ou formar uma outra família do nada. Tem algo errado aí. O Senhor é a favor do casamento, como que ele está ensinando um divórcio? Ensinar coisas absurdas. Então a gente tem que pegar e ver na palavra. Minha irmã, mas a pessoa vai entender que isso não é de Deus, nem sempre, tá? Tem pessoas seguindo coisas bem absurdas por não consultar a palavra de Deus. Seguindo no versículo 18, diz assim: olha, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Por que vocês procuram matar-me? Vamos lá. Moisés havia dado os ensinamentos que havia recebido de Deus, que eles chamam de lei, tá? A gente vê isso aonde na Bíblia, minha irmã? Lá no comecinho da sua Bíblia, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, são livros de ensinamentos que Moisés passou para o povo. Para o povo. Moisés recebeu do próprio Deus e passa para o povo. O que que vai acontecer? O povo vai começar a achar, muitas vezes, que Moisés é mais importante do que Deus, que ele tem que as leis são de Moisés, as leis de Moisés. Na realidade, as leis não são de Moisés. As leis vêm do nosso Deus que foi e usou Moisés para poder passar para o povo. Minha irmã, mas por que que Deus não falou direto com o povo? Deus queria falar direto com o povo. Se você depois der uma lida lá em Êxodo 19, você vai ver que o povo ficou apavorado e falou assim: não, não, Moisés, vamos fazer assim. Deixa que Deus fala com você e você passa para a gente. Porque o povo ficou com medo de morrer no momento que o Senhor se apresentou ali naquele monte. Ficou assustado. Então, o que que vai acontecer? O povo vai preferir não ouvir direto de Deus e vai começar a dizer: olha, é a lei de Moisés, é a lei, né? Muitas vezes a gente fala: é a lei, é o ensinamento de fulano, é a palavra do pastor, é o que o pastor mandou fazer, ou a pessoa que te aconselha, que te acompanha, mandou fazer, mas na realidade a pessoa está passando para nós aquilo que Deus ensinou. Se está de acordo com a Bíblia, ele está passando o que Deus ensinou. E o povo vai começar a achar que Moisés é mais importante, ou tem mais autoridade até do que Deus. E isso vai gerar um problema. Por quê? Moisés traz a lei e o povo vai achar que a lei, ela não, ela é mais importante até do que o ser humano. É mais importante do que a salvação de uma alma, é mais importante do que curar alguém, tirar alguém do sofrimento, das cadeias do inferno. A lei, ela não pode ser mexida, ser tocada. A lei se torna mais importante do que as pessoas, a lei se torna mais santa até do que o próprio Deus, porque as pessoas começam a pensar desse jeito. O que que vai acontecer? Lembra que Jesus curou um homem no sábado? Minha irmã, não estou lembrado, não. Volta lá nos vídeos do YouTube, que você vai ver que teve um estudo que a gente fez em João aqui, quando Jesus cura aquele paralítico que estava no tanque, esperando as águas serem agitadas, ele estava 38 anos paralítico. Quando Jesus cura esse homem, era num sábado. Então, eles ainda estão com esse assunto de Jesus curar no sábado. Jesus curou no sábado e não podia fazer nada. A lei que, segundo eles, era a lei de Moisés, mas era a lei de Deus que Moisés passou para o povo, não podia curar no sábado, não podia fazer nada diferente no sábado. Eles entendiam que o sábado era sagrado, importante demais, não podia ser tocado. Na realidade, depois Jesus vai dizer: o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que que Jesus estava dizendo com isso? Olha,
o sábado foi criado, mas o homem existia antes desse descanso do sábado. Existia uma lei que o sábado ele deveria ser guardado. Você não podia trabalhar, não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode fazer nada. Os judeus que são muito religiosos são assim até hoje. Eles não entram no elevador, eles não dirigem, eles só andam a pé, eles não cozinham. Tem muita coisa que eles não fazem, além de não trabalhar. Então, Jesus vai dizer para eles: olha, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Como, por exemplo, a roupa. A roupa foi criada por nossa causa. E não nós fomos criados por causa da roupa. É como se fosse o sábado a roupa e tivesse sido criado por nossa causa, porque o ser humano foi criado primeiro. Por que que o Senhor criou o sábado? Para que houvesse um tempo de descanso, entender que o Senhor é que provê, um tempo para cultuar e adorar ao Senhor, um tempo para estar em comunhão com os irmãos, comunhão em família, lembrar de onde veio. Não era assim, não mexe, não toca, filho, igual uma estátua, não faz nada. Não é isso. Então, Jesus, ele cura no sábado e essa história de curar no sábado vai render ainda. Quando Jesus fala aqui, olha na sua Bíblia para você não dormir, acompanha, versículo 19. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: olha, Moisés deu a lei para vocês, mas vocês não cumprem a lei. É aquela história de adaptar para a necessidade? Ih, gente, isso é antigo. Lembra que a gente adapta? Ah, isso aqui não pode, mas assim, você não pode, mas eu posso. Ah, não pode para ninguém, mas para mim não é bem assim. Então, o que que eles faziam? Jesus, lembra que Jesus está ensinando lá no templo, como a gente leu no primeiro versículo que a gente leu aqui, no versículo 14. Volta lá para você não se perder. Cria a cena na sua mente. Jesus está dentro do templo ensinando e está falando, aí aqueles autoridades, o povo lá, tipo os pastores, as pessoas que ensinam, né? Que dão estudo bíblico, igual eu estou dando aqui, estão lá assistindo Jesus falar e essas pessoas falam assim: olha, como que ele está sabendo muito? Ele não estudou com a gente, ele não teve aula, e Jesus continua falando, e depois ele fala: olha, vocês acham que eu estou buscando para mim, se o meu ensinamento não é meu, se eu estou inventando, só comece a seguir a Deus que vocês vão descobrir se o meu ensinamento é errado ou se é certo. E ele continua falando e fala assim: olha, vocês falam muito da lei de Moisés, mas não cumprem a lei. E ainda por cima, vocês estão querendo me matar, porque eu curei no sábado. Aí eles vão falar assim, na hora eles vão acusar Jesus, dizendo, no versículo 20 aí: você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? No meio ali, aí começa os ânimos, lembra? Os ânimos a subir, o povo começa a ficar nervoso. E viram para os judeus e fala assim, para Jesus e fala assim, os judeus: quem que está querendo te matar? Você está endemoniado, tá doido? Tá maluco? Começam a acusar Jesus de estar endemoniado. Jesus estava falando que eles estavam procurando matar Jesus, não era coisa da cabeça de Jesus. Desde quando ele curou aquele homem, eles estão querendo matar Jesus por causa do milagre que ele fez no sábado, acusando Jesus de ter quebrado a lei do sábado. Mas lembra que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado? Jesus vê aquele homem daquele jeito, ele cura, independente se é sábado ou não. Essa não é a preocupação. O que que vai acontecer? Jesus conhece o coração, sabe o que está acontecendo, e ele vai falar assim: olha, vocês estão querendo me matar porque eu curei no sábado. Aí eles vão pegar e acusar Jesus dele estar endemoniado. Eles vão acusar Jesus outras vezes, isso tudo por ele ter violado o sábado, tudo por ele ter tido compaixão. Vão acusar Jesus de estar endemoniado, eles vão acusar Jesus de blasfêmia, vão dizer que Jesus é mentiroso, enganador, que está enganando o povo,
Vão dizer que Jesus é um samaritano e esse tipo de acusação, de chamar ele de samaritano, é dizendo que ele é alguém que é contra a palavra, que é a gente chama de apóstata, é aquele que abandona a palavra. Quando nós estudamos lá sobre a mulher samaritana, a gente estudou por que os judeus não queriam assunto com os samaritanos e acusavam os samaritanos de estarem abandonando a fé, de ser alguém que não cumpria a lei. Então, por isso, eles vão usar essa palavra para acusar, é uma palavra pejorativa, desfazendo de Jesus. Vão dizer que Jesus é louco e vão acusar Jesus de criminoso. Por várias vezes eles vão começar a acusar. Vão dizer que Jesus violou o sábado. Vai lá na sua Bíblia, capítulo 5. Isso tudo aqui no livro de João, tá? Essas acusações vão acontecer aqui no livro de João. João capítulo 5, versículo 16. Nesse mesmo livro que você está, no versículo 16 do capítulo 5 diz assim: Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Eles vão ficar perseguindo, vão acusar, vão querer matar Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado, abençoando pessoas, curando, pregando, agindo, fazendo a obra que o Pai mandou ele fazer num sábado. Então eles vão começar a perseguir Jesus. A partir disso, vão dizer que Jesus é um blasfemo. O que é ser blasfemo? É aquele que fala coisas terríveis em nome de Deus, é aquele que vai contra a lei de Deus. Capítulo 5 ainda, onde você está, no versículo 18, vai dizer assim: olha, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. O que é isso? Vai dizer que ele se igualando a Deus, ele é um blasfemo, ele está blasfemando contra, ele está indo contra Deus. Vai dizer que Jesus é um enganador, um mentiroso, está querendo passar a perna no povo? Vai lá para o capítulo 7. Você está em João, capítulo 7, versículo 12. Diz: Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Tipo, ele é um mentiroso. Ele está inventando. No próprio capítulo 7 que você está, vai lá no versículo 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Quer dizer, enganados por quem? Por Jesus. Os fariseus perguntando às outras pessoas assim: vocês estão acreditando nele? Será que vocês também já foram enganados pelas mentiras dele? Chamando Jesus de enganador, de mentiroso. Chamando Jesus de samaritano, né? O apóstata, ou aquele que abandona a fé, abandona a lei. Capítulo 8, tudo em João, tá? Versículo 48, vai aí, que aí você não dorme e aprende a manusear sua Bíblia. 8:48 diz: Os judeus lhes responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Quer dizer, que você abandonou a fé, abandonou a lei, abandonou o ensinamento de Moisés e ainda por cima está cheio de demônio? Discutindo com Jesus. Vai lá no capítulo 10 de João, versículo 20. Eles vão dizer que Jesus é louco. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Tem muita gente que fala: para que dar ouvido para Jesus, né? Maluco, doido. Capítulo 18 de João vai dizer que Jesus é um criminoso, tá? Tá envolvido em atividade criminosa. 18:30 diz: Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Acusando Jesus de ser criminoso. Então, esse mesmo povo que está aqui acusando, perseguindo, são os mesmos que vão continuar acusando, perseguindo, até levar Jesus a julgamento, a condenação e à morte. Lembrando que Jesus se deixa ser levado, tá, gente?
Jesus é bem claro quando ele fala, se ele quisesse, ele chamaria um exército de anjos e teria resolvido toda a situação a favor dele, mas por amor a mim e você, ele não fez isso. Volta lá para sua Bíblia, capítulo 7 de João, versículo 21, diz assim: Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente o homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam um julgamento justo. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus fez um milagre, lembra? Ele curou no sábado, ele ensinou no sábado, ele fez o que tinha que fazer qualquer dia da semana. Nessa acusação, Jesus, em sua defesa e ensinando, ele diz que o povo havia recebido uma lei que, através de Moisés, que eles falam que é a lei de Moisés, foi o que a gente falou antes. Nessa lei que Moisés falou para eles, ensinou para eles teriam que circuncidar a criança no 8º dia de nascido. O que que é isso? Cortar a pele do órgão genital masculino, que no português acho que é cirurgia de fimose. Aquela pelezinha, eles tinham que cortar aquilo ali no 8º dia de nascido, era lei, tá? Moisés ensina isso para o povo. Então, quando você lê assim na sua Bíblia, isso era uma lei que eles tinham que cumprir, além do sábado. Aí Jesus dá um exemplo: olha, vocês estão dizendo que eu quebrei a lei do sábado, mas vocês quebram a lei do sábado para poder cumprir uma outra lei. Porque a criança tinha que ser circuncidada, o menino, até no 8º dia de nascido. Se o 8º dia de nascido dessa criança caísse no sábado, eles faziam circuncisão do mesmo jeito. Não deixava para fazer no domingo e nem fazia na sexta. Fazia no sábado. Então, na lógica, tá quebrando a lei do sábado, então não podia fazer nada. Estavam quebrando a lei do sábado. E Jesus fala: vocês são tão a favor, tão acima, vocês mesmos fazem isso. E é uma lei que veio lá de trás. Na minha Bíblia, no versículo 22, tem a observação entre parênteses. Eu não sei como é que está na sua. Vamos lá, versículo 22 que a gente leu diz assim: ó, no entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, tá? Moisés traz isso como lei, ensina como lei. Aí, entre parênteses, na minha Bíblia está assim, ó. Vê se na sua tá. Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. O que é essa observação entre parênteses na sua Bíblia? Está dizendo que esse mandamento de circuncidar o menino no 8º dia, essa circuncisão, tinha vindo antes de Moisés, lá de Abraão. Não era algo novo. Moisés só trouxe isso de volta, porque enquanto o povo estava lá no Egito, eles não estavam fazendo isso. Então, quando eles são livres do Egito, lá da escravidão, né? E que recebem a lei de Deus lá no deserto, Moisés passa essa lei para eles e diz: olha, agora vocês vão circuncidar, vai ser lei, não podem mais abandonar isso. Traz de volta algo que o Senhor já tinha dado a Abraão. Por isso que está entre parênteses aí, querendo dizer: olha, não foi Moisés que trouxe, isso não é novidade. Ele só fez com que o povo voltasse a fazer e virasse lei. Mas isso já era feito desde a época de Abraão. Por isso que está entre parênteses aí na sua Bíblia, tá? E ele fala sobre essa circuncisão. Aí o que que vai acontecer? Jesus fala assim: olha, não julguem conforme a aparência, mas façam julgamento justo. O que que é isso? Analise a situação. Olha o que está acontecendo. Procure saber primeiro antes de julgar. Quantas vezes a gente julga pessoas, situações, circunstâncias, sem a gente saber sequer o que anda acontecendo.
Não, mas só pode ser isso, 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 mas a gente não sabe o que aconteceu, o que colaborou para que isso acontecesse, o porquê que isso está sendo feito. Topar com Jesus simplesmente, entre aspas, trabalhando no sábado, curando no sábado, ensinando, agindo, fazendo as coisas no sábado, sendo que a lei diz que não pode fazer nada, está tudo errado. Por que que não cura no domingo ou não cura na sexta? Ah, então por que que também não circuncida, não corta lá o prepúcio da criança na sexta ou no domingo? E ele, inclusive, Jesus fala, se o seu boi, seu animal, porque era a subsistência das pessoas, cair dentro de um buraco, você vai esperar chegar no domingo para tirar? Se você tem um problema sério, você vai esperar chegar no domingo para resolver? Não, você vai resolver. Então Jesus está falando assim, a pessoa tem que ser mais importante do que essas regras que vocês estão colocando. E analisar a situação antes de julgar se a pessoa está trabalhando, está levando de qualquer maneira, não está se importando com o que Deus está ensinando, ou se realmente ela está fazendo o que Deus está mandando. Porque quem olhasse de fora ia dizer, Jesus está quebrando uma regra, quebrando uma lei. Mas na realidade, Jesus estava em amor, tirando a pessoa de 38 anos de paralisia. Então, ele fala que a gente precisa ser mais justo no nosso julgamento. Nós todos precisamos disso até hoje. Não, mas fulano, mas só pode ser isso. A gente precisa parar para analisar. E existem situações que nem é da nossa conta, que a gente quer saber o que que é e quer dar a nossa opinião, quer a gente quer falar, sendo que nós estamos ajudando em nada, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada. E a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer intervir, a gente quer falar. Se chamar a gente para resolver, a gente não quer se envolver, mas a falar, a gente quer falar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos julgamentos superficiais das coisas. Era isso que eles estavam fazendo. Viu o homem carregando a cama dele? Ô, 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 você não pode carregar sua cama, não, hoje é sábado. Aí o que que ele responde? O homem que me curou mandou eu carregar a cama. Vai lá e fala com ele. O homem que me curou, afinal eu fui curado, então tá maior do que o que vocês estão dizendo. A gente precisa ter muito cuidado com o nosso julgamento. Vamos lá, João 7. Jesus, ele é o Cristo. A minha Bíblia tem um subtítulo assim: É Jesus o Cristo? E aí, Jesus é o Cristo? O que ele é? Jesus está ali no meio da festa, ensinando, falando, ele está começando já. Volta lá na cena, tá? Tá lá aquela situação que tá ficando meio esquisito, o pessoal já tá, né? Como assim a gente quer te matar? Tá ficando doido? O clima já tá mudando. Mas Jesus, ele não se acovarda, ele continua ensinando. João 7:25 diz assim: Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Jesus tinha acabado de falar: Vocês estão querendo me matar. Aí os judeus falaram assim: Você está endemoniado, ninguém está querendo te matar. Só que o pessoal, os moradores ali, tá, de Jerusalém, vão olhar e vão falar assim: Esse daí não é o que o pessoal está querendo matar? Você vê como Jesus está dizendo a verdade, né? Não é esse aí que eles estavam querendo matar? Versículo 26. Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Eles, os habitantes, os moradores de Jerusalém, que não são o pessoal que ensinava, tá? O pessoal que estava ali ouvindo, chega, olha aquela situação, Jesus ensinando e os judeus ali, os líderes ali. Aí as pessoas comuns, tipo eu e você, olham e falam assim: esse daí não é o cara que estavam querendo matar? Ué, não tá, ninguém está fazendo nada, não está falando nada. Eu acho que eles estão achando que realmente ele é o Cristo, já não estão fazendo, já que não estão fazendo nada, eles provavelmente não tinham escutado a discussão anterior, tá?
Vamos lá, versículo 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Essa conversa aí já não é mais, ó, acompanha, já não são mais os professores que estão discutindo com Jesus. São pessoas comuns que estão ali ouvindo os ensinamentos. Chegaram lá no templo, estão ouvindo os ensinamentos e olham e vê Jesus lá. Aí fala assim: estavam querendo matar ele, mas ainda não mataram. Ninguém está falando nada, então eles estão achando que Jesus, que esse cara aí é Jesus, é o Cristo, aquele que prometido lá do Antigo Testamento. Deve ser ele. Aí um vira e fala assim: peraí, mas a gente não sabe de onde virá o Cristo. E esse daí a gente sabe de onde ele veio, quer dizer, aonde ele morava, quem são os pais dele, aonde ele nasceu. Havia um pessoal na época que acreditava que quando fosse cumprida essa promessa, essa profecia do Cristo, do Salvador vir, eles não saberiam de onde é esse Cristo, tá? Ele viria assim, apareceria do nada, ninguém saberia de onde ele era. Mas isso era uma crença que alguns tinham, não era todo mundo. Até porque a Bíblia diz da onde o Cristo viria. Tá? E a gente vai ver isso. A Bíblia fala. Então, eram pessoas que não estavam conhecendo muito da Bíblia, muito da palavra, porque estavam acreditando que eles não saberiam de onde o Cristo viria. Só que o Antigo Testamento diz, tá? E a gente vai olhar onde é. Vamos lá. Versículo 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Então Jesus escuta o pessoal falando, ele não pode ser o Cristo porque a gente sabe de onde ele veio. Aí Jesus, é verdade, vocês sabem de onde eu vim, aonde eu nasci, né, aonde eu vivi. Mas vocês me conhecem, mas quem me enviou é verdadeiro e vocês não conhecem. Quer dizer, o Pai que me enviou, vocês não conhecem. Versículo 29. Mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. A gente vai ver isso várias vezes no Novo Testamento, tá? Nos evangelhos, falando que eles até queriam já prender Jesus, alguns já queriam matar ele, mas não conseguem pegar. Por que que eles não conseguem te pegar? Porque Jesus tinha guarda-costas, porque Jesus desaparecia aqui, aparecia lá? É porque não era o tempo, simplesmente por isso. Lembra que eu acabei de falar que Jesus se entrega, ele se deixa ser levado, ele precisou se deixar ser levado? Até o momento, ele não permitiu ser levado, então o povo não vai conseguir levar Jesus por enquanto. Vamos lá. Versículo 31. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? A cena é a seguinte: Jesus ensinando, os judeus acusando, o povo aprendendo. Alguns vão receber a mensagem e dizer: não, ele só pode ser o Cristo, porque os milagres, os sinais, as maravilhas que ele está fazendo, só sendo o Cristo para fazer. Outros vão falar assim: que nada. Não, a gente sabe de onde ele veio. A gente sabe qual é a cidade dele. Então vai ter aquela discussão ali. Alguns vão começar já a receber a palavra. Essa era a intenção de Jesus. Pregar, ensinar, dizer que ele era o Cristo. Então, independente se todos estavam recebendo ou não, se eram só alguns que estavam recebendo, tinha gente recebendo. Tinha gente entendendo, ele só pode ser o Cristo. Esse só pode ser o Salvador. Esse só pode ser o caminho. Muitas vezes a gente fala, a gente prega, a gente ensina. Alguns
escutam, mas não dão atenção, outros não recebem, mas que um venha receber, um venha escutar. Essa alma vale mais do que o mundo inteiro. É importante pregar, independente de quem e nem de quantos irão ouvir. Jesus vai ensinar. Aí no versículo 32 ele diz assim: olha, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por um pouco de tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre os povos disseram: certamente este homem é o profeta. E outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Jesus vai continuar pregando aqui e falando que aquele que ouvir, que procurar por ele, que o receber, vai ter vida eterna, vai receber água direto da fonte, porque ele é a fonte de água viva. O povo vai começar a ouvir aquilo e vai se sentir realmente impactado pela palavra. Com isso, o que que vai acontecer? Os judeus vão ficar mais irritados. Quem são esses judeus? São todas as pessoas? Não. Os judeus que a gente está falando são os líderes. Eles vão ficar mais irritados com a situação, né? E vão querer fazer alguma coisa para poder impedir que Jesus pregue. É importante a gente ter em mente que a irritabilidade desses homens vão cada vez mais aumentar, mas isso é bíblico. É profetizado no Antigo Testamento, é necessário porque Jesus precisa ser crucificado. Então, essa perseguição, essa irritabilidade demoníaca é tudo apontando para os planos do Pai. Nenhum dos planos do Pai são frustrados. Está tudo apontando para a crucificação. O que que vai acontecer aqui? Jesus vai dizer que o povo vai começar a procurar por ele. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Jesus já está apontando para a crucificação. 6 meses depois dessas palavras, Jesus seria crucificado. Onde está isso? Versículo 33, vai aí, ó. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Jesus já estava falando sobre a sua crucificação, que iria acontecer há exatos 6 meses depois. Então, ali Jesus só tinha mais 6 meses. Lembra que João ele não vai contando tudo que os outros falavam? Então, ele vai contando pontos específicos, apontando que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. Então, ali faltam, para minha irmã, a gente ainda está no capítulo 7, e só faltam 6 meses, só faltam 6 meses para a crucificação. No versículo
37. Vai lá para o 37 e diz assim, olha. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O último dia, diz aqui que era o dia mais importante da festa, era o fechamento de toda a festa, dos tabernáculos ou a festa das cabanas, né? Tem dois nomes. Jesus vai começar a falar agora sobre ele ser a fonte de água viva. Você tem sede, tem fome. Nós temos uma sede, uma fome insaciável na alma. Por quê? Essa fome, essa sede só é satisfeita em Jesus. Lembra que ele usa também essas palavras logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes? Quem tem fome, vem a mim. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Ele é a fonte de alimento e de água viva. O que é que vai acontecer? Jesus começa a usar umas palavras que foram usadas pelo profeta Isaías. Vai lá em Isaías 55, volta lá para o seu Antigo Testamento. Logo depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, um pouquinho depois de Salmos, você vai encontrar o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Jesus vai usar. Tem gente que fala assim: não, Jesus veio, não tem nada a ver mais Antigo Testamento. Ah, isso daí, Antigo Testamento morreu. Jesus veio acabar com a lei, anular a lei, abolir a lei. Não, Jesus veio cumprir a lei e ele cumpriu, tá? Sim, a Fernanda está perguntando aqui, no versículo 39. Eu já vou responder. Vamos ler aqui Isaías 51, eu vou deixar a caixinha aberta aqui, para eu não esquecer de responder, Fernanda. Vamos lá. Isaías 55, versículo 1. Jesus vai usar as palavras de Isaías, tá? Diz assim, ó: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Jesus está usando palavras aqui de Isaías 55, 1. Vocês que têm sede, que têm fome, ele começa a usar as mesmas palavras. Quando? No versículo 37 aí de João 7. Vamos lá agora para o versículo 39, que tem a pergunta da Fernanda. Vamos ler aqui o versículo 39. Vamos ler o 38, primeiro e o 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A pergunta da Fernanda é sobre esse versículo 39, que ela colocou aqui, que o Espírito viria sobre o povo que creu. Isso seria somente depois da sua morte? Sim. Jesus, quando ele morre, né? Quando ele é crucificado, e ele morre, é sepultado, e ele ressuscita ao terceiro dia. Ele diz que ele precisava ir para que fosse enviado o outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, Jesus aqui ele já está apontando para o Espírito Santo, falando, o Espírito que ainda iria vir. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo só foi derramado depois que Jesus foi glorificado. O que quer dizer Jesus ser glorificado? É Jesus subiu aos céus, voltar para os céus. Só depois que ele sobe é que o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo sobre nós, ele faz com que a gente flua rios de água viva. Olha o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Porque nós não temos vida em nós mesmos, a gente só tem vida em Jesus, né? Então, quem crê em Jesus vai ter a fonte de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para fluir águas vivas, tem que ter o Espírito Santo. Como que a gente recebe o Espírito Santo? Só recebendo Jesus como Salvador, só crendo que Jesus é o Salvador, só crendo em Jesus como Cristo, como Deus. Senão não tem como ter o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Depois de Jesus falar sobre isso, o que que vai acontecer? Lembra que a gente viu, eu falei antes que alguns diziam assim: não, ele não pode ser o Cristo porque a gente não sabe de onde o Cristo virá, a gente não sabe de onde ele será. Como que ele chega assim? A gente sabe de onde ele é, a gente sabe de onde ele veio, ele não pode ser o Cristo. E que eu falei que a gente ia ver de onde Jesus, a profecia que diz de onde o Cristo viria. Vamos lá. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela afirma através dos profetas de onde o Cristo viria. Então, quem está dizendo isso não conhecia as Escrituras, apesar de serem judeus e estarem lá dentro do templo. Eita, o que que isso faz lembrar a gente? Muitas vezes a gente está dentro da igreja, está no templo, está ouvindo, mas não está aprendendo, não está guardando. Eles não estavam aprendendo, porque a Escritura dizia, os profetas já falavam de onde viria o Cristo. Vai lá na sua Bíblia, livro de Miqueias, Antigo Testamento, profeta Miqueias. Irmão, existe esse livro? Existe. Ah, eu só conheço Salmos, Provérbios e agora João. Ok, não tem problema. Você vai achar Miqueias na sua Bíblia. Vai lá para o seu Antigo Testamento. Para facilitar mais para você, se você não tem. Quem já achou, achou. Mas vamos ajudar aqui quem não tem costume de abrir Miqueias. Abra sua Bíblia bem em Mateus, Novo Testamento. Não é difícil de achar. Abriu Mateus? O que que você vai fazer? Você vai voltar, indo como quem está voltando para o começo da sua Bíblia. O que que vai acontecer? Vai lá comigo, vou te ajudar. Você vai achar Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Você vai achar depois Zacarias, acompanha aí. Ageu, ok? Sofonias, minha irmã nem sabia que tinham esses livros. A gente quase não lê esses profetas menores, né? Abacuque, vai passando. Naum, Miqueias, achou Miqueias? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um profeta do Antigo Testamento. Lembra que a gente já falou que o nosso Antigo Testamento são os livros da Torá que os judeus usam? O nosso, tá? Da Bíblia protestante. Os nossos livros do Antigo Testamento são os mesmos deles. Então, esse profeta que você está vendo aqui na sua Bíblia, chamado Miqueias, eles têm, ok? Vamos lá. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aqui é a profecia sobre Jesus, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, do Rei. Minha irmã, não está escrito Jesus aqui. Não está escrito que a mãe dele era Maria. Não está escrito isso, mas a profecia diz que o governante, o Rei de Israel, o Todo-Poderoso, viria de Belém. Vai lá. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, ou entre as
tribos de Judá. Era uma cidade pequena. Então, Miqueias já dizia que o governante, o rei de Israel, viria de Belém. Versículo 2 ainda, a segunda parte. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, sim, tinha profecia dizendo exatamente de onde viria. Esse pessoal que estava falando que não tinha como saber da onde o Cristo viria, eles estão enganados, porque Miqueias já falava. Por isso que aí, volta lá para João 7, Novo Testamento, volta lá, a sua Bíblia, João 7. Por isso que esse pessoal vai falar aqui no finalzinho, ó. Vamos lá, versículo 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Então, esse pessoal aqui sabia. Aí você vai falar assim, minha irmã, mas se eu ler o 41, eles estão dizendo que Jesus veio da Galileia. Aqui o 41, ó. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Eles estão falando que Jesus veio da Galileia, mas Jesus não veio da Galileia. Quando a gente começou a estudar, quando Jesus passa lá por Samaria, lembra? Era necessário Jesus passar por Samaria, ele encontra a mulher samaritana. Samaria é uma cidade que fica na Galileia. O local é Galileia, Samaria ficava ali. Jesus saiu de Samaria, passou pela Galileia, chega lá aonde ele estava, porque ele percorre a Galileia. Quando ele chega lá em Jerusalém, né, lá no templo para a festa, as pessoas ficam achando que ele era tinha nascido na Galileia. Não nasceu, ele veio da Galileia, mas ele não nasceu lá. Exemplo para a gente entender. Alguém que nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu em Minas Gerais. Ele não é de Minas Gerais, ele viveu em Minas Gerais, mas nasceu no Rio de Janeiro. Como se fosse isso. Jesus nasceu em Belém, mas estava passando pela Galileia. Então, quem via dizia assim: não, ele não pode ser porque ele veio da Galileia. Mas não sabia onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém. Então, a pergunta que eles fazem aqui, a resposta é a seguinte: sim, pode ser Jesus, sim, porque ele nasceu em Belém. Versículo 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Então, uns diziam que ele podia ser o Cristo, outros falaram que não. Cada um dizia uma coisa, sabe? Aquele monte de gente, cada um com uma opinião. Era exatamente o que estava acontecendo. Os líderes queriam matar Jesus porque estavam percebendo que a coisa estava ficando complicada para o lado deles. Eles não queriam ser confrontados e nem desmentidos. Jesus estava mostrando que eles estavam ensinando errado, então eles eram os mestres, os doutores, os professores, eles não queriam ser corrigidos de forma nenhuma. Alguém chegar e falar se eles estão ensinando errado. Queriam matar Jesus, queriam tirar Jesus dali, com medo de perder o lugar, com medo de perder a autoridade, muito orgulho. Alguns do povo diziam que não podia ser Jesus o Cristo, porque não sabia. A gente sabe de onde ele vem, sabe quem é o pai, quem é a mãe, a gente não era para saber. Outros vão dizer, não, a gente sabe, mas ele veio da Galileia. Outros vão dizer, ele fala a verdade, outros vão falar, não, ele é um mentiroso. Mas alguns vão começar a receber a palavra. Alguns vão, não, ele só pode ser. Eu sinto dentro de mim. Ele é o Cristo. Seria impossível ele fazer esses sinais, esses milagres, se ele não fosse o Salvador do mundo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo. Mas eu vou falar, eu vou pregar e ninguém vai me ouvir. Só o Espírito Santo convence. Alguns aqui foram convencidos pela palavra de Jesus. Outros não serão convencidos. Uns vão entender que Jesus é o caminho, outros não entenderão. Por que que é assim? Porque é desse jeito.
a liberdade que o Senhor nos deu de escolher entre a bênção e a maldição. Jesus ainda diz assim: por favor, escolham a bênção, né? Como fala lá no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem alguma pergunta? Fazer algum comentário? Caiu um papel aqui, gente. Aleluia. Alguém? Ninguém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar? Glória a Deus, Fernanda. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Tantas divisões no nosso meio, tantas pessoas creem, outras, além de não crerem, ainda querem defamar o seu nome. São situações, Senhor, que acontecem há muito tempo. Nos ajuda a administrar. Nos ajuda, Senhor, a entender que só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos meros porta-vozes, Senhor, da tua palavra. Nos ensina, Senhor, apenas replicar, apenas repetir aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Não nos deixa acrescentar nem tirar nada. Nos faz ser exemplos, nos faz, Senhor, ser espelhos, ser discípulos e ser testemunhas da tua palavra, do teu agir. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a ter um julgamento justo, a não julgar pelas aparências, pelas aparentes situações, pelo que nós achamos ou pensamos que é. Não, Senhor, o Espírito Santo nos dá discernimento da verdade, Pai. Não nos deixa aprender ou achar que aprendemos, Senhor, sem ter um mínimo de discernimento da verdade. Senhor, tu és a verdade absoluta, nos dá discernimento em cada situação. Não nos deixe ser julgadores, mas ser abençoadores, porque o julgamento, Senhor, cabe a ti. Nos faz, Senhor, ser aqueles que trazem a palavra de esperança, de salvação, sendo claros que o Senhor Jesus é o Cristo e que só o Senhor pode salvar. Espírito Santo, que dentro de nós venha fluir rios de água viva. Nós temos a Ti hoje, temos esse privilégio. Nos usa, Espírito Santo, para fluir como um rio de água viva na vida de outras pessoas, porque só o Senhor Jesus é a vida e com a palavra de salvação eles receberão a vida que nós recebemos em Ti, Senhor. Nos faz ser essas pessoas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, pastora Simone, diaconisa Célia, nosso querido irmão Otávio, Fernanda, minha filha Ana, pastora Rose, o Márcio, missionária Tereza. Tem um iPhone aqui, 2 iPhones, gente, que eu não sei quem é, mas Deus os abençoe. E o nosso querido Anderson e a sua casa. Elisete, glória a Jesus, Elisete. Louvado seja o Senhor pela tua vida aqui conosco. E tem mais um outro iPhone, que eu não sei quem é. Gente, Deus os abençoe. Tenha uma semana de bênçãos e até amanhã. E até segunda-feira, para quem não puder estar conosco amanhã, no culto dos homens e no culto das mulheres, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo.